Muito bem-vindo você que nos acompanha no canal São Jerônimo. O texto sobre o qual vamos refletir hoje é Marcos 5, 21, 48. Estamos no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Trata-se da ressurreição da filha de Jairo e da cura de uma mulher hemorroíça. São duas mulheres sem nome, sem dignidade e excluídas da sociedade por causa das impurezas do ser mulher que carregavam e as mulheres de hoje que carregam no corpo. Quer saber como e o porquê desta realidade de ontem e de hoje? Então, vamos lá. Vamos compreender isso a partir do texto de Marcos e de nossa realidade. Voltando ao texto, Jesus acabara de passar para outra margem do mar, no episódio do medo dos discípulos, em Marcos 4, e da falta de fé deles. Jesus desce e entra no território dos pagãos, os gerazarenos, fora, então, do ambiente judaico. Ali, ele curara um endemoniado, o qual, na despedida, pede a Jesus para segui-lo. E qual foi a resposta de Jesus? Não, mas que ele volte e haja com misericórdia para com a sua família. De volta ao ambiente judaico, Jesus não vai para a sinagoga, como de costume, mas é a sinagoga que vem até ele na pessoa de um chefe da sinagoga chamado Jairo, nome que significa Deus ressuscitará ou brilha a divindade. Repetindo o gesto do endemoniado, Jairo cai aos pés de Jesus e lhe pede que tenha misericórdia com a sua casa, que cure a sua filha, uma menina de 12 anos, que estava morrendo. 12 é muito importante. Importante aqui também é que a sinagoga agora é que implora a salvação para Jesus. A caminho de sua casa, a de Jairo, ocorre outra cena inusitada. Uma mulher enferma de hemorragia, sangue que saía constantemente do seu corpo, encontra a cura ao tocar com fé a roupa de Jesus no meio de muita aglomeração. A perda de sangue estava ligada à morte, a fonte de impureza sacerdotal. Sangue menstrual era o sangue de morte. Portanto, essa mulher era impura duas vezes, por ser mulher e por estar doente, e a sua doença estar ainda relacionada com um sangue impuro. Ela conhecia, por outro lado, a lei judaica, que dizia que a impureza dela passava para quem ela tocasse. Agora imagine comigo, Jesus então estava em perigo e ela, por outro lado, poderia ser reconhecida por esse gesto e apedrejada por tal atitude. Jesus, o puro, que havia tocado um impuro leproso no capítulo 2 para curá-lo, agora corre o risco de ser contaminado. Na visão judaica daquela época, Deus era puríssimo e não suportava impurezas. Deus punia com a morte os impuros. Contrário a essa visão, por ser Deus, Jesus sente que foi tocado e pergunta por quem o fizera. A mulher sem nome não tem medo da aplicação da lei. E o que ela faz? Ela, num gesto de fé, se dá a conhecer publicamente, ao prostrar-se aos pés de Jesus, que a enaltece, chamando-a de filha, contemplando-a a filha de Jairo. Ambas não tinham quem as defendesse. Na sequência, os familiares de Jairo chegam para avisá-lo da morte de sua filha. Jesus ouve e pede para Jairo ter fé como aquela mulher, pois a fé nos salva e nos devolve a paz. Na casa de Jairo, outras cenas saltam aos nossos olhos. Os que não creem zombam de Jesus, sabendo que ele não poderia fazer nada por um morto. A menina sem nome é tratada com dignidade. Jesus a toma pela mão e diz, Talita cum, na sua língua familiar, o aramaico, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te. Levantar-se é o mesmo que ressuscitar.
Por ser um milagre de ressurreição, somente Pedro, Tiago, o pai e a mãe da menina puderam presenciar tal rosto. Jesus, desse modo, vence a morte e une a comunidade dos que creem, isto é, aqueles que estavam na casa. Dar de comer à menina, que é o pedido de Jesus, significa dizer que ela voltou ao mundo dos vivos. Jesus tira com seu gesto da exclusão duas mulheres, uma adulta impura e uma menina que estava se tornando mulher, isto é, que conheceria no corpo a dor da exclusão, porque passaria a menstruar. As mulheres, no tempo de Jesus, tinham muitos filhos, de preferência homens. E sabe por que muitos filhos? Somente para não se sentirem impuras com a menstruação. Terrível, não? Assim era. No tempo de Jesus, as pessoas pensavam que a mulher era inferior ao homem em tudo e que a ele deveria obedecer, ser dirigida por ele em tudo e que ele deveria obedecer, porque foi ao homem que Deus deu o poder e não à mulher, o que escreveu mais tarde o historiador judeu Flávio Joséfo, que morreu no ano 100. O poder de procriar, na visão judaica, foi dado ao homem e não à mulher. Na Bíblia encontramos muitos textos também que demonstram a exclusão da mulher. Foi pela culpa da mulher que começou o pecado. Por sua culpa todos morreremos, em Eclesiástico. Não dê sair da água, nem liberdade de falar à mulher má. Se a mulher não obedece ao dedo e ao olho, separa-te dela. É motivo de vergonha para o homem uma mulher que sustenta o marido. Olha que interessante. Outra coisa, a mulher não precisava ir à sinagoga, mas caso fosse, para rezar, ela deveria ficar em um lugar reservado e de cabeça coberta, para não tirar a atenção do homem, isto é, seduzir o homem na hora da reza. Eu poderia elencar aqui muitas outras informações sobre o desprezo da mulher no tempo de Jesus, mas esses bastam para demonstrar que Jesus agiu de forma libertadora no seu tempo. Não teve medo da sociedade machista, propôs atitude de inclusão das mulheres. O encontro de Jesus com essas mulheres foi libertador. Para nós hoje, uma pergunta final para você. Como anda a situação da discriminação da mulher hoje? Melhorou? Sim, mas ainda falta muito para a igualdade de gênero se estabelecer na sociedade, na igreja, na política, na educação, na família, de modo que todas as mulheres possam caminhar em paz, assim como a mulher que foi libertada da impureza, ou como Talita, chamemos-lo assim, estar levantada para vencer todos os tipos de opressão, exclusão e ressuscitar para a vida. Mulher, Talita Kum, levanta-te. Homem, abrace esta causa. Paz e bem. Lhe foi útil? Então compartilhe. Fiquem com Deus.